Nessa aula, iremos abordar o tópico sobre as variáveis aleatórias discretas. No estudo da teoria das probabilidades, iremos também representar os resultados de um experimento aleatório, ou seja, nosso espaço amostral, a partir de uma variável aleatória. Assim sendo, os possíveis resultados que constituem o espaço amostral de um experimento aleatório serão representados por números, de modo que a variável aleatória irá assumir apenas valores numéricos, ainda que o experimento consista em observar algum atributo. A exemplo do lançamento de uma moeda, podemos observar face, cara ou coroa, atributos, mas isso será feito utilizando uma representação numérica por uma variável aleatória. Variável aleatória, portanto, é uma função numérica definida em um espaço amostral S de um experimento aleatório E, que associa a cada evento elementar um número real. Uma variável aleatória x é uma função real, cujo domínio é o espaço amostral associado a um experimento aleatório, e o seu contradomínio é dado por R. Notação. Utiliza-se de letras maiúsculas para representar as variáveis aleatórias x, y, z, maiúsculo, e para o valor que elas assumem, utiliza-se letras minúsculas. Você até deve achar estranho chamar uma função de variável aleatória, e de fato é, mas essa terminologia é consagrada e sempre costumamos adotá-la nos cursos de probabilidade. Não se esqueça, porém, que apesar do nome, trata-se de uma função. Uma função, pessoal, é uma lei de associação. Então, nessa representação aqui, nós temos o nosso espaço amostral S com os elementos ômega i. Eu vou definir uma variável aleatória que vai trazer uma lei de associação, de forma que a cada evento, cada resultado do meu espaço amostral, eu terei uma representação na minha variável aleatória, terei um valor em x, vou definir um valor em x. Vemos aqui ômega 1, ômega 3 recebem um valor x3. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Se a gente pensa num evento de face par, no lançamento de um dado, eu poderia ter aqui o valor 2 e 4 recebendo um valor 0 em x. Isso sempre vai depender da forma como eu vou estabelecer a lei de associação da minha variável aleatória. As variáveis aleatórias podem ser classificadas em discretas ou contínuas. Nesta aula abordaremos somente as variáveis aleatórias discretas. A variável aleatória discreta é uma função que assume valores num conjunto finito ou infinito enumerável associados a cada possível resultado do espaço amostral S com certa probabilidade. Assim, temos que uma variável aleatória discreta se a sua imagem for um conjunto enumerável finito ou infinito de valores. Exemplos de variáveis aleatórias discretas. Se a gente pensa no número de variedades de soja, no número de acidentes que podem acontecer em um dia, ocorridos em um dia, número de peças defeituosas, número de casos de óbitos por Covid. Tomando um primeiro exemplo, vamos trabalhar com um experimento no qual consiste em lançar uma moeda 2 vezes. Iremos definir a variável aleatória x, número de coroas. Para cada valor de x, identificamos os eventos do experimento que lhes são associados. Então, pessoal, qual é a lei de associação que x carrega aqui? X vai contar um número de coroas no experimento. Então, tendo essa aqui o nosso espaço amostral de possíveis resultados de uma moeda sendo lançada 2 vezes. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer coroa na primeira, coroa na segunda, ou cara de primeira, coroa de segunda, ou ainda coroa de primeira, cara de segunda, ou eu teria ainda a possibilidade de 2 caras. Trazendo agora a definição da variável aleatória x, que conta o número de coroas no experimento, temos que x pode assumir o valor 0 quando eu tiver 2 caras, x pode assumir o valor 1 quando eu observar apenas uma
coroa, e ainda x pode assumir o valor 2 quando nos dois lançamentos eu observar coroa, conforme foi aqui estabelecido. Um importante conceito relacionado com a nossa variável aleatória discreta é a função de probabilidade. Essa função, ela associa a cada valor assumido pela variável aleatória a probabilidade do evento correspondente, isto é, a função de probabilidade ela vai ser igual à probabilidade da variável aleatória x assumir um valor específico, xi. Então, eu tenho definidas a probabilidade de xi. Em geral, representamos os valores, da função de probabilidade em forma de uma tabela, uma simples tabela, onde na parte superior dessa tabela eu vou enumerar os possíveis valores de x e na parte inferior as probabilidades relacionadas com cada valor de x. Uma função de probabilidade satisfaz as seguintes propriedades. A probabilidade de um determinado valor de x sempre vai ocorrer num intervalo entre 0 e 1. E a soma das probabilidades dos valores de x sempre será igual a 1. Essas duas propriedades são muito importantes na resolução dos nossos problemas. Retomando o experimento do lançamento das duas moedas, ou de uma moeda 2 vezes, temos o que o espaço a mostrar ficou definido dessa maneira. A gente pode, então, determinar a probabilidade de ocorrência de cada valor da variável aleatória, x, a partir das probabilidades dos eventos do nosso experimento. Então, nessa primeira coluna, eu tenho enumerados os nossos possíveis eventos. E, em seguida, o valor de x relacionado com cada evento. Para eu calcular a probabilidade de x ser igual a 0, tendo em vista que esses eventos são equiprováveis, têm a mesma probabilidade, então essa probabilidade pode ser calculada como uma chance em 4. A probabilidade de x ser igual a 1, o número de coroas ser igual a 1, será dada por 2 sobre 4 e, finalmente, a probabilidade de x ser igual a 2 será igual à probabilidade do evento coroa de primeira, coroa na segunda, que é 1/4. Uma chance em 4. Lembrando aqui que trabalhamos com eventos equiprováveis. Em geral, representamos a função de probabilidade da seguinte maneira. Ou eu posso escrever como essa tabelinha aqui, onde na parte inferior tem os valores de x e na parte superior tem os valores de x, na parte inferior as respectivas probabilidades, ou ainda eu posso escrever que a probabilidade da variável x, assumindo um determinado valor específico x, será igual a 1/4 se x igual a 0, 2/4 se x igual a 1 e 1/4 se x igual a 2. No segundo exemplo, temos que, com base em uma pesquisa, uma assistente social constatou que para as famílias de uma região, 20% delas não têm filho, 30% têm um filho, 35% têm 2 filhos e as restantes se dividem igualmente entre 3, 4 e 5 filhos. Para este caso, podemos definir uma variável aleatória z. Seja z a variável aleatória que representa o número de filhos das famílias. A função de probabilidade de z é dada por. Então, retomei aqui a nossa tabelinha, onde na parte superior eu vou enumerar os valores que z pode assumir, de 0 a 5 filhos, conforme diz o enunciado, e as probabilidades também serão aqui fornecidas, foram fornecidas pelo enunciado. Eu sei que 20% não tem filho, então a probabilidade de eu vir selecionar uma família que não tem filho é igual a 0,20. E um filho será igual a 0,30. 2 filhos igual a 0,35, enquanto que a probabilidade de cada um desses valores, 3, 4, 5, será obtida da seguinte maneira. Eu sei que se eu somo esses três valores, 20 mais 30 mais 35, isso dá igual a 0,8.
85. O que falta para chegar a 1, que vai completar o meu espaço amostral, é igual a 0,15. Esse 0,15 vai ser dividido igualmente entre os 3 números restantes de filhos, 3, 4 e 5. Portanto, a probabilidade de cada um deles é igual a 0,05. Então, eu tenho completamente definida a função de probabilidade dessa variável aleatória z. Um segundo conceito também muito importante relacionado com as variáveis aleatórias discretas é a função de distribuição acumulada de probabilidade. Essa função ela vai associar a cada valor de x a probabilidade deste valor ser menor ou igual a x. Denota-se por f grande de x e é definida por a f grande de x. A função de distribuição acumulada de probabilidade é igual à probabilidade de x, a nossa variável aleatória, assumir valores menores ou igual a x. Então, essa f grande de x, ela é igual ao somatório da probabilidade da variável aleatória x, assumindo um determinado específico, para todo valor de x, né, que for igual ou inferior a esse valor determinado aqui. Gente, essa f grande, ela nos lembra quem? A nossa frequência acumulada, né? Na primeira parte do curso. Eu passo, então, a acumular os valores até um determinado ponto. Aqui eu irei acumular as probabilidades. Propriedade da função de distribuição acumulada de probabilidade. Essa função, ela assumirá valores no intervalo entre 0 e 1. No limite, quando x tende para menos infinito, a função, a f grande de x, ela é igual a 0. Quando, no limite, x tende para mais infinito, a f grande de x será igual a 1. E se eu tenho que b é um valor superior a a, então a f grande de b será maior ou igual a f grande de a. E como eu vou escrever? Como é que eu vou representar a função de distribuição acumulada? A f grande de x, ela sempre vai partir de zero. Quando x estiver lá entre menos infinito e for assumir um valor inferior ao primeiro valor que a variável possa assumir. Claro, né? Isso, então, é o evento nulo. Não vai acontecer, né? Não tem essa possibilidade. Portanto, ela é igual a zero. Agora, x vai caminhando até chegar a x1, primeiro possível valor que a x pode assumir. Quando ela chega nesse valor de x1, o que ela faz? Ela acumula a probabilidade de x1 e permanece assim até encontrar o valor de x2. Quando encontra o valor de x2, ela passa agora a acumular a probabilidade não apenas de x1, mas também de x2. E assim sucessivamente até o último valor que x pode assumir. Essa soma, portanto, das probabilidades de todos os valores que x pode assumir, isso será igual a 1. E ela permanece assim até quando x tende para mais infinito. No exemplo, onde temos a variável x, que conta um número de coroas, já tínhamos obtido a função de probabilidade, conforme aqui está, e a partir dela nós iremos obter a função de distribuição acumulada. Então, quando x, qual será essa f grande de x quando ela for zero? Quando x for igual a zero, f grande no ponto zero vai ser igual à probabilidade de x ser menor ou igual a zero. Isso praticamente equivale a x ser igual a zero. Portanto, essa probabilidade é 1/4. Qual é a f grande no ponto 1? Vai ser igual à probabilidade de x ser menor ou igual a 1. Então, agora eu acumulo a probabilidade de x igual a 0 mais a probabilidade de x igual a 1. Isso vai ser igual a 3/4. E, finalmente, a f grande no ponto 2 vai ser igual à probabilidade de x ser menor ou igual a 2. Então, eu passo a somar a probabilidade de cada possível valor de x. E isso será igual a 1. Então, a gente fez passo a passo, mas eu poderia escrever diretamente
essa função de distribuição acumulada de x. Então, eu trouxe mais uma vez aqui, como lembrete, a função de probabilidade e passo a estabelecer nessa nova tabelinha, na parte inferior, os valores de x e na parte superior, os valores de x e na parte inferior, os valores da f grande de x, que é igual a 1/4, quando x é menor ou igual a zero, passa a ser igual a 3/4 no ponto 1, porque eu estou somando a probabilidade de x ser menor ou igual a 1, e finalmente a f grande no ponto 2 é igual a 1, pois eu somo todas as probabilidades dos possíveis valores. E aí aparece essa forma mais comum de representar a função de distribuição acumulada, onde me diz que a f grande de x vai ser igual a zero, para x inferior a zero. 1/4 quando x assumir valores no intervalo entre 0 e 1, fechado em 1 aqui. Essa x permanece, essa f grande permanece desse jeito até encontrar o valor 1. Quando encontra x igual a 1, ela soma. Então, ela soma a probabilidade aqui de x igual a 0 e x igual a 1, o que dá 3/4. E, finalmente, a f grande de x vai ser igual a 1 para x maior ou igual a 2. Quando ela encontra o valor 2, ela soma essa probabilidade e permanece em 1. Também podemos calcular aqui a função de distribuição acumulada para a variável aleatória z, que conta o número de filhos da família. Então, mais uma vez, eu trouxe aqui a função de probabilidade, estabelecendo todas as probabilidades dos possíveis valores de z. E passo, então, agora a calcular a f grande em cada ponto de x. Então, a f grande no ponto 0 é a probabilidade de x ser menor ou igual a zero. E isso é a probabilidade de x ser igual a zero, 0,20. E a probabilidade, a função acumulada, a função de distribuição acumulada no ponto 1, a f no ponto 1, equivale a calcular a probabilidade de x ser menor ou igual a 1. Isso é igual a somar a probabilidade de x igual a zero mais a probabilidade de x igual a 1. E eu vou repetir esse procedimento para f no ponto 2, para f grande no ponto 3, até a f grande no ponto 5. E daí, quando eu chego no 5, a probabilidade de x ser menor ou igual a 5, que representa a função de distribuição acumulada no ponto 5, vai somar as probabilidades de todos os possíveis valores que x pode assumir. No caso aqui é z, pessoal? A minha variável aleatória é o número de filhos. E isso é igual a 1. Bem, aqui eu fiz passo a passo, mas você pode fazer direto. Então, eu tenho aqui embaixo a função de probabilidade e, olhando para ela, eu consigo escrever a função de distribuição. No ponto 0 é 0,20. No ponto 1, eu acumulo a probabilidade no ponto 1 mais a probabilidade no ponto anterior, que é o 0. 0,20 com 0,30, 0,50. A função de distribuição acumulada no ponto 2. Então, eu venho para cá e somo tudo que está abaixo de 2, inclusive o 2. E faço isso sucessivamente, até o último valor que z pode assumir. Somo todas as probabilidades. E quando a gente olha aqui para a maneira mais usual de escrever a função de distribuição acumulada da nossa variável aleatória z, eu tenho que ela é zero quando o x, ou seja, o z, pessoal, desculpa aqui que seria mais adequado que estivesse tudo em z, for menor que zero, ou seja, não ocorre, não acumula nada. Agora, quando x assume aqui valor no intervalo entre 0 e 1, essa acumulada vai retornar o valor de 0,20. E aí, ela segue assim até encontrar efetivamente o valor 1, porque aqui o intervalo está aberto, agora aqui está fechado. Então, eu somo a probabilidade de 1, 0,20 mais 0,30. Quando x estiver aqui no intervalo, fechado em 2 e aberto em 3, quer dizer a probabilidade de x ser menor ou igual a 2, 0,85. Então, eu somei 0,35 mais 0,30 mais 0,20. Isso é igual a 0,85. E permaneço assim até chegar
que a função acumulada, distribuição acumulada, no ponto 5, né, vai ser igual a 1. Então, e vai permanecer assim indefinidamente. É comum também trabalhar com a representação gráfica das nossas funções. Então, aqui à minha esquerda eu tenho o gráfico da função de probabilidade do número de filhos, e a gente, como bem acabou de ver, ela tem aqui nesse gráfico de linhas, maiores linhas representando as maiores probabilidades, né? E depois a probabilidade cai drasticamente a 0,05. E à minha direita eu tenho o gráfico da função de distribuição acumulada de x. É uma função aqui escada, né? Representando que ela vem, a f grande de x, ela vem zerada, aí quando ela encontra p de x igual a 0, ela ganha a probabilidade de 0,20. Então, ela sobe aqui um degrauzinho. E assim permanece até encontrar o valor 1 de x igual a 1. Quando chega em x igual a 1, eu tenho essa descontinuidade aqui e vou agora adicionar a probabilidade de x igual a 1. Quanto que é isso? Isso é igual a 0,30. Então, 0,20 mais 0,30, eu fui para o patamar de 0,50. E vou permanecer, quer dizer, eu não, a f grande de x vai permanecer nesse patamar até encontrar o valor 2. Quando chega no x igual a 2, ela acumula a probabilidade de x igual a 2 mais as anteriores. X igual a 2 é igual a 0,35. Somada as demais, a f grande de x, a função de distribuição, ela passa a 0,85. Depois ela sobe os 3 degrauzinhos de probabilidade de 0,05 até somar 1 e permanece assim indefinidamente. Então, o que eu chamo a atenção nesse gráfico, pessoal, que essa altura do degrau, ela é igual à probabilidade no ponto. Então, esse degrauzinho que foi estabelecido aqui em 0 é igual a P de x igual a 0, 0,2. A altura do degrau, aqui estabelecido em x igual a 1, é igual à probabilidade desse valor, 0,3. E assim sucessivamente. Então, a partir do gráfico da função de distribuição acumulada, podemos responder várias perguntas sobre a nossa variável aleatória. Uma outra característica muito comum relacionada às variáveis aleatórias é a esperança matemática, ou também chamada de valor médio de uma variável aleatória, ou ainda valor esperado, representado pela letra E de x. Ou então por μ. O que é μ? μ é a média de uma variável aleatória. Dada uma variável aleatória x discreta, assumindo os valores de x1 a xn, chamamos de valor médio ou esperança matemática, ou valor esperado de x, ao valor E de x, que é igual a μ, que é dada por somatório de um produto entre cada valor da minha variável aleatória e a sua respectiva probabilidade. Então, eu vou pegar cada valor, multiplicar pela sua probabilidade, somo tudo e chego no valor médio, no valor esperado da minha variável aleatória. Propriedades do valor esperado. O valor esperado de uma constante é igual a k, que é a própria constante. O valor esperado do produto entre a constante e a variável aleatória x vai ser dado pelo produto entre a constante e o valor esperado de x. O valor esperado da soma da variável aleatória ou da subtração, dela em relação à constante vai ser igual ao valor esperado de x mais ou menos o valor da constante. O valor esperado da soma ou da subtração entre duas variáveis aleatórias é igual à soma da esperança ou da soma ou da subtração entre os valores esperados de cada variável aleatória. E a esperança do produto entre duas variáveis aleatórias é igual ao produto do valor esperado de cada variável aleatória, no caso em que x e y forem independentes.
Podemos também calcular a variância de uma variável aleatória discreta. Então, a var de x vai ser igual, representada aqui por σ2, obtida por esperança do valor de x elevado ao quadrado, menos o valor esperado ao quadrado. Então, nesse primeiro termo, eu vou pegar cada valor de x, elevo ao quadrado e aplico a fórmula da esperança em cima dele. Depois eu subtrair desse valor o valor esperado ao quadrado. Ou então, a gente pode pensar que a variância de uma variável aleatória, ela está aqui quantificando o desvio de cada possível valor da variável aleatória em relação ao seu valor esperado. Esse desvio é elevado ao quadrado e ponderado pela sua respectiva probabilidade. E para a gente calcular essa quantidade de maneira mais conveniente, o que nós iremos fazer? Vamos fazer uma soma de quê? Do valor de x elevado ao quadrado multiplicado pela sua probabilidade e depois de feita essa soma, eu vou subtrair dela o valor esperado ao quadrado. Propriedade da variância. A variância da constante é igual a zero. Gente, a constante é constante, não varia. A variância do produto entre a constante e a variável aleatória é igual ao quadrado da constante vezes a variância da variável aleatória. A variância da soma ou subtração da variável aleatória pela constante vai ser igual à variância de x. Porque, gente, subtrair ou somar uma constante não altera o valor de x, a variabilidade de x, só faz com que esse valor tenha um deslocamento, né, em todos eles. E, finalmente, a soma ou a subtração entre duas variáveis aleatórias vai ser a soma entre as variâncias das duas variáveis aleatórias, no caso em que x e y forem independentes. Resta falar também para vocês que, se eu posso calcular a variância de uma variável aleatória, eu também posso calcular o desvio padrão, né, pessoal? Então, pessoal, como eu poderia calcular o desvio padrão de uma variável aleatória discreta? Ora, o desvio padrão de x vai ser representado por sigma, porque se a variância é σ2, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, né? Então, vou extrair a raiz desse σ2, que passa a ser sigma, e assim eu obtenho o valor do desvio padrão de x. No exemplo que a gente trabalhou com a variável aleatória x, que representa o número de coroas, eu posso calcular a esperança de x. Como? Vou aqui retomar o valor da minha função de probabilidade e aplicar a fórmula. A esperança de x vai ser igual ao somatório do produto entre cada valor de x pela sua respectiva probabilidade. Então, eu vou multiplicar o valor de x pela sua probabilidade e vou obter o valor esperado. E no caso da variância de x, vou aplicar a fórmula da variância, na qual, primeiro, eu vou ter que pegar aqui cada valor de x e elevar ao quadrado. Então, vou pegar cada valor de x e elevar ao quadrado e multiplicar pela sua probabilidade. Cada valor de x eleva ao quadrado e multiplica pela sua probabilidade. Faço isso, somo e subtraio dessa somatório, o valor da esperança ao quadrado e encontro, então, o valor da variância. Posso, depois de obter a variância, calcular o desvio padrão, conforme foi feito aqui. Também vamos fazer o cálculo da esperança da variância para a variável z, que representa o número de filhos por família. Então, trouxe aqui a função de probabilidade de z e vou aplicar a fórmula. Vou pegar cada valor de z e multiplicar pela sua probabilidade. Faço isso para cada um dos pares da nossa aqui, tabela de função de probabilidade e vou encontrar que o número médio de filhos, o valor esperado, valor médio, valor esperado, é de 1,6 filhos. De posse da esperança, posso calcular a variância de z, aplicando a fórmula, na qual eu pego cada valor de z, elevo ao quadrado e multiplico pela sua probabilidade. Faço isso para cada ponto de z, somo e subtraio dele
o valor esperado ao quadrado e encontramos a variância igual a 1,64. Obtendo a variância, a gente pode calcular a variância de Z também, né, pessoal? Que deu igual a variância não, perdão, de o padrão de Z, que foi igual a 1,28. Então, a gente termina essa nossa aula nesse ponto. Até a próxima, pessoal!